Letícia, e a gente estava conversando agora sobre essa possibilidade da delação do Mauro Cid, não a delação, mas os benefícios que ele obteve, deles caírem em algum momento. Os ministros deixaram isso em aberto. E você tem apuração. Onde estava Mauro Cid? Como é que está o clima no entorno dele? Como é que ele está? Bolsonaro estava aí, mas Mauro Cid não. Mauro Cid não estava. Dos 8 acusados, tinha só o Jair Bolsonaro aqui hoje. O Mauro Cid, ele está cumprindo prisão domiciliar, que ele volta para casa à noite. E o Matheus Coutinho, que é repórter do UOL, que acompanha o Supremo muito de perto, ele apurou que o Mauro Cid está tenso em casa e preocupado com essa questão da delação. Que ele estava acompanhando hoje o julgamento pela televisão, que estava sendo transmitido pela TV Justiça, super nervoso, ansioso. Aí agora, enquanto os ministros discutiam essas questões prévias, que são as preliminares, que antecedem o mérito do julgamento, que é a questão desse pessoal vai virar réu mesmo e tal. Enfim, durante essas questões de preliminares, uma delas era a defesa dos acusados, dizendo, essa delação aqui não devia estar valendo nesse processo, ela tem que ser anulada, ela não devia ter sido aceita. O ministro Alexandre colocou que a delação seguiu todos os ritos que a lei exige para que ela seja admissível. Os outros ministros concordaram, mas fizeram algumas ressalvas. Falaram, olha, lá na frente a gente vai ver se o Mauro Cid, ele trouxe, além de informação, trouxe prova também, porque só a palavra do delator não basta. Isso está escrito na lei e a gente tem que verificar mais para frente, no momento adequado, se isso vai estar valendo, se ele está cumprindo essa entrega de documentos e de provas, para além da palavra dele. Letícia Casado, direto de Brasília. Couto, dá só um minutinho, deixa só a gente dar uma olhadinha num vídeo do Matheus Coutinho que acaba de chegar, porque o Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, acabou de falar. Fica aí, Letícia, que o Couto tem uma pergunta para você. Só vamos ouvir o que disse Celso Vilardi. Os ministros julgaram as preliminares, decisão do Supremo. Nossa, seu celular está entrando na Nós câmera. sempre temos que respeitar e cumprir. O que eu posso dizer é que eu não me arrependo de ter sustentado as teses preliminares, em especial a questão dos documentos que nós não tivemos acesso e também a questão da delação, que, na minha visão, o Supremo, de certa forma, hoje inovou de alguma forma a jurisprudência. Mas respeito os ministros, respeito a decisão e vamos aguardar o julgamento da justiça. Obrigado. Então ele diz, eu não me arrependo, o Supremo inovou, mas respeito os ministros. Tipo, bola para frente, né? Ricardo Couto, você tem uma pergunta para Letícia, por favor. Boa tarde, Letícia. Você acabou me desmentindo aí, porque eu falei que hoje foi um dia muito civilizado em Brasília, mas teve baixaria do lado de fora, né? Foi só no plenário. Me chamou muito a atenção o esquema de segurança hoje, Letícia. Eu nunca vi, eu acompanhei o dia inteiro pela televisão, tanta segurança, cachorros aí na frente do Supremo e tal. E eu notei que tinha um casal sentado bem atrás do Alexandre de Moraes o tempo todo, uma mulher e um homem, e sempre falando alguma coisa no transmissor. Eles eram seguranças que estavam protegendo ele atrás, ali dentro do plenário? Do lugar que eu estava sentada, eu não estava vendo eles, porque eu estava mais para a lateral do ministro Alexandre. Mas, Couto, de fato, o Supremo está com um esquema inédito de segurança. E isso vem por causa da questão de ameaças recorrentes que o Supremo tem sido alvo, das quais o Supremo tem sido alvo nos últimos anos, né? A gente vale lembrar que alguns ministros já foram acossados no exterior. Teve, inclusive, um evento em Nova York que tinha brasileiro bolsonarista gritando na porta do hotel enquanto os ministros saíam. Mas tem um outro fator ainda mais recente e maior, que foi o atentado à bomba que teve aqui em novembro do ano passado, quando um homem-bomba se explodiu aqui na porta do outro prédio, do prédio principal. Então, o nível de segurança da corte, ele aumentou consideravelmente ao longo dos últimos anos, em especial ao longo dos últimos 3, 4 meses. Hoje, por exemplo,
Eu brinco porque tem muitos anos que eu frequento o Supremo, eu já fui setorista aqui, então eu tenho muita intimidade, eu diria, com o mapa aqui dos prédios. E eu nunca costumei fazer esse trajeto do prédio que a gente fica lá na frente, do edifício sede, para os plenários, pela via pública, porque a gente sempre vai cruzando o estacionamento, a gente sempre vai por dentro do prédio. Hoje e amanhã, esse estacionamento está fechado. Nem a gente que trabalha aqui, que tem... eles têm reconhecimento facial, tem o reconhecimento da minha cara no sistema do Supremo, nem a gente não está podendo circular, porque é todo um esquema inédito mesmo, que a gente não viu em nenhum outro momento até hoje.